podcast Bíblico, a gente aprende muito fazendo isso. A gente está falando aqui da escolha de Matias, certo? Então, eu vou falar da questão do processo de seleção que aconteceu para que Matias entrasse no lugar de Judas, né? Todo mundo sabe que Judas foi aquele que foi usado para trair Jesus e para levar Jesus ao momento que ele seria ali morto. E você sabia que em Salmos, Davi já falava dessa traição? Ele precedeu esse acontecimento lá em Salmos. E o que eu achei interessante foi o seguinte, o apóstolo Pedro, ele chegou aqui diante de todos que estavam ali, que seria a primeira formação da igreja, e eles colocaram 3 características para que alguém fosse escolhido naquele momento. E as 3 características eram as seguintes: a pessoa tinha que ter estado entre eles desde o batismo, né, de João Batista, tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus e tinha que ter participado ali daquele momento da ascensão de Jesus. E eles escolheram 2 pessoas, que foi José, que a Bíblia fala que é o justo, né, dá até um adjetivo para ele, e só Matias. Matias, não dá nenhuma característica, isso é o que a gente sabe deles 2. E a Bíblia fala que eles tiraram ali a sorte, que era um hábito que eles tinham naquela época, e com a direção de Deus eles escolheram Matias. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, que antes de eles tirarem essa sorte, a Bíblia fala que eles pediram direção e revelação a Deus para saber quem seria o escolhido, porque Deus ele conhece o coração. Então, eles tinham passado ali um momento com Judas, que o Judas acompanhou eles em todo momento, ele estava ali fazendo a obra de Deus, mas ninguém sabia o que estava no coração dele. Não é verdade? Eu tô igual a Juliana. Já vou encerrar. Não, fica à vontade. Eu queria chamar a atenção. Reclamaram que eu só fiquei falando segunda-feira, hoje eu só vou ouvir. Eu quero receber em aqui. Atos 1:23, versículo diz assim, e apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido. Ou seja, eles estavam preocupados em que o próximo fosse alguém que tivesse um coração segundo o coração de Deus, que ele conhecesse. E às vezes a gente está no meio das pessoas, tem pessoas que trabalham com a gente, pessoas que estão na igreja, mas a gente não conhece o coração. Né? Então, Deus que sonda os corações, Ele sabe, Ele vê aquilo que a gente não vê, por isso a importância de sempre pedir para que Deus ele nos dê a direção em tudo. E se a gente for levar em consideração a descrição, como até você falou, né? Aqui diz do José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Se fosse você que fosse escolher algum aqui, qual que parece mais indicado, né? O que já até diz na descrição, o Justo. Aqui diz algo sobre ele, chama a atenção. E Matias, nem fala nada sobre ele. Quem é Matias? Ninguém sabe. Mas isso que o Joenderson falou é importante. Eles oraram ao Senhor. Diante de qualquer escolha que a gente tem na nossa vida, e seja assim, das menores que sejam, até aquelas mais importantes que vão gerar grande impacto na sua vida, independente, nós precisamos pedir a orientação ao Senhor. E por que eu vou fazer isso? Porque a minha visão aqui é muito limitada. Porque eu posso estar correndo o risco de tomar uma decisão baseada em sentimentos. Baseada em coisas que são temporárias, voláteis. E baseado em coisas que você está vendo ali diante de você. Por exemplo, José o Justo. Não, esse aqui já está dizendo que ele é o justo mesmo, então vai ser esse daqui. E os dois mesmas características. Então, mas vai ser esse aqui porque o nome dele já tem o Justo. Meu copo, minha cara. Vai ser esse aqui, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção foi que o fato de Pedro ter assumido a liderança. Ele se levantou ali e meio que assumiu. E a gente vê muito isso, que em alguns momentos da nossa vida, e às vezes até no meio da igreja, na igreja não, porque a gente tem um pastor e tudo mais, mas em algumas situações da sua vida, dentro da sua família, qualquer coisa assim, onde tem um problema e esse problema tem que ser solucionado, alguém vai ter que se levantar ali como líder. E bom será se esse líder tiver uma conexão direta com Deus, porque vai entender o que Deus está querendo ali para aquela situação e aquela situação vai ser resolvida. Mas é necessário tanto ter uma pessoa que vai assumir essa liderança, e a gente costuma chamar essa pessoa de o pilar da casa. Não, a gente sabe que na Bíblia fala que o homem ele é o cabeça do lar, né?
Mas às vezes espiritualmente é a esposa que tá buscando. A mulher é a pilastra ali. A mulher sem ela, aquilo ali tudo vai cair, né? Então, assim, às vezes alguém vai ter que assumir essa liderança ali espiritual. Às vezes alguém vai ter que assumir a liderança para resolver aquele problema e tomar a Deus que essa pessoa que assuma seja uma pessoa que escute a voz de Deus. Precisa, e que vai apresentar aquele problema diante de Deus para ter uma resposta e uma solução que vai, vou colocar entre aspas, agradar, mas beneficiar a todos que estão ali naquele meio. E o fato da nossa visão ser limitada faz com que a gente haja pelo impulso e muito mais pelo que a gente está sentindo. Então, acontece uma situação, você vai julgar com aquilo que você está passando, que você está vendo ali, está diante de você. Eu não sei, mas se a gente criar hipóteses, a gente pode dizer que, sei lá, os discípulos deviam estar muito revoltados por causa da questão de Judas ter feito tudo que tinha feito, mas para quem entendeu o propósito, ele poderia ter levado para o coração, falou, poxa, mas por que a gente ficou defasado? Já tinha alguém que já estava com a gente há muito tempo, agora vai ter que ter outra pessoa. Só que acho que tudo que Deus permite acontecer tem propósito. Talvez existem perdas que podem ter acontecido na sua vida e você talvez não entende nesse momento, mas amanhã você vai entender o porquê que aconteceu, porque Deus permitiu acontecer. E tem coisas que vêm mesmo, se você for uma pessoa que deixa a sua vida nas mãos de Deus e permite que Ele dirija, o que acontecer de perda não vai ser perda, vai ser aquilo que Deus permitiu, e assim como aquilo que aconteceu de ganho, né? Porque se uma porta se fecha, Deus vai abrir outra, se uma porta se abre, Deus ele vai fechar. Deus vai ter o poder quando você permite Ele fazer isso. E tá aí a importância de a gente estar sensível ao Espírito de Deus, porque se não for assim, se você não estiver sensível aos comandos que o Senhor for dando, às direções que Ele vem trazendo para a sua vida, você não tem a capacidade de ser o pilar da sua casa, porque você não vai ter ali o direcionamento de Deus, então você vai tomar decisões da sua cabeça, e a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem bons, corretos, certos, mas e o fim? Mas o fim é de morte. Então, nós precisamos seguir debaixo da visão do Senhor, porque a visão dele é mais alta do que a nossa. Sim. A visão dele e os planos dele são de paz. Se não estamos sensíveis à voz de Deus, não vamos entender que certas perdas são positivas, porque aquela pessoa estava atrapalhando, estava indo contra, e que agora sim a coisa vai A fluir. gente pensa quantas perdas talvez vocês já tiveram na vida, que se hoje a gente fala, caramba, se isso não tivesse acontecido, o que eu teria feito, o que teria acontecido. Pô, uma vez eu me inscrevi numa faculdade, antes de entrar na faculdade. Histórias de Jones. Contos de Jones. Entrei na faculdade e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Na época era jornalismo que eu queria fazer. Faculdade barata, né? Paguei, fiz aquela prova de ingresso que é de graça, mas que você vai ter que pagar depois, né? Só que não deu prosseguimento. Eu sei que eu fiz essa prova de ingresso umas 3 vezes, mas nunca dava certo, eu desanimava e não fazia. Anos depois, eu entrei em outra faculdade que era muito mais cara, me formei, e essa faculdade que eu ia entrar, que na época era muito grande, ela faliu. E era, tipo, você não diria, na época eu não ia dizer que é uma faculdade. E eu falei, pô, eu entendi que foi uma pensão de Deus, porque nunca dava certo. Eu ia lá e falei, gente, trouxe os documentos. Mas o que acontece muitas vezes? As coisas não dão certo e a gente faz o quê? Reclama. Se desespera. Não, se desespera, reclama. Ai, mas que saco, não deu certo. É isso aqui que eu quero fazer, é aqui que eu quero ficar. Tem que ser assim. Tem que ser assim, mas Deus tem um propósito muito maior, algo muito maior para sua vida, mas você quer o pequenininho. Não, e a faculdade parecia ótima, né? Parecia maravilhoso. Era o José o Justo. Gente, era num super bairro... conceituado. Não desmerecendo o José, porque se ele foi cotado aqui para ser o 12º, ele era muito bom. Com certeza. Estava dentro do meu orçamento. Era uma unidade enorme, tinha várias aqui no Rio de Janeiro. E 2 anos depois ela faliu de uma forma que nem os estudantes conseguiram, às vezes, continuar ou reaver o que investiu. Depois eu entendi. Falei, obrigado, Jesus. Quando a gente fala dos planos de Deus versus os nossos planos, a gente entra num território muito interessante de se conversar. Porque para que os planos de Deus, que são bons, que são perfeitos, para que a vontade dele, que é agradável para nós, se cumpra, a gente tem que entender que os nossos planos têm que ser frustrados. E essa parte
desagradável. essa parte ninguém conta, né? Não, essa parte que o Joenilson passou parte rápido zoada. na história, mas só ele sabe a tristeza que foi não ter Meu Deus, passado. eu já, É aquele com negócio. 23 anos, eu falei, meu Deus, todo mundo que eu conheço se formou, eu tô aqui. Era uma pressão interna muito grande. Então, é uma tristeza que a gente passa correndo na história, mas quem viveu sabe, quem está detalhes, vivendo, né? então, né? Mas saiba que se você escolhe os planos do Senhor, por mais que os seus estejam frustrados, no final vale a pena. seja, porque o dele é muito maior. Se Deus te pede algo, é porque ele tem algo infinitamente melhor para poder te dar. Acho que eu tô falando muito, né? Vou deixar vocês falarem também. Não, mas é exatamente isso. Eu faço das suas palavras as nossas palavras, né? Eu tava com um negócio pra falar, eu esqueci, Julieta. Deve estar na ficha, vê se tá na ficha. Não tá. Deixa eu ver se tá aqui. Conta da Gente, língua, que eu vou TDAH, falar. Deixa eu ver se deixa aí aqui embaixo. TDAH. Então, continue, vai que eu lembro. Frustrante, frustrante. A gente falou de frustrações. Ah, tá, lembrei. Opa! Muitas vezes a gente ora falando assim, Deus, que seja feita a sua vontade, né? O tempo inteiro, a sua vontade. Não, seja feita a vontade de Deus. A gente fala muito isso, seja feita a vontade de Deus. Aí Deus fala um não. Você está preparado para o não de Deus? Muitas vezes a gente não está preparado para escutar o não de Deus. Aí Deus fala um não e você fala assim, não, Deus, mas eu quero isso. Ué, mas tu não acabou de falar que a minha vontade tinha que ser feita. E aí você vira e fala não, que você não quer minha vontade. Então, birrento. Birrento. A gente não pode ser birrento com Deus. Sim, e quando, como eu falei, quando Deus pede algo, ele tem algo muito maior para te dar. Mas ele não mostra, ele não Ele fala. não mostra. É porque senão... gosta de fazer surpresa. É surpresa. Eu Deus gosto gosta de fazer isso. surpresa. É verdade, mas Deus sabe o que faz. É um Deus que, assim, ele quer ver a nossa fé. Ele falou para Abraão sair da terra dele, sair da parentela, mas para onde eu vou? Você acha que você fala igual a Abraão? Parece eu quando saí do hotel eu vim fazer estágio. Larguei tudo, ganhava muito bem Ele no tinha hotel. contos de joelhos, só Ganhava podia muito bem no hotel. Eu ganhava a caixinha em euro e Por dólar. favor, produtor, mais Lá um no voto. hotel, aí eu falei, não, tá na hora de ir embora. Aí eu consegui estágio aqui, aí eu trabalhava do lado de casa, perto de casa, eu falei, não, vou sair. Aí pra vir pra cá, larguei pegava 3 emprego. ônibus, 2 trem, 4 Tipo vans. isso, larguei o emprego, vim Pegava fazer um estágio barquinho. pra ganhar na época um salário baixo, que dava pra inteirar a faculdade. Mas Deus honrou e eu não sabia, mas só saí. Deus Só honrou, saí. o Anderson Só se saí. machucou e aí você... Não, gente, não. Voltando no início do programa de hoje, quando o Anderson contou aqui a história, né? Bom, o Gênesis? depois disso, Júlia Nobre, eu acho que é hora de a gente terminar. Obrigado. Já era? Esse foi o nosso, nosso podcast bíblico de hoje. Ah, e o pessoal tem que ficar aqui pra assistir o jornal que vem agora, né? Fica ligado aí nas notícias que vai passar já já. CJC News, hein? Não saia. E, gente, muito obrigado. Valeu, Júlia Nobre. Até Valeu, 9h30, Larissa. quando você for ver a reprise deste programa, ou 9h30 da manhã de amanhã. E o nosso ao vivo na sexta-feira, às 2h. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Já é? Fala, galerinha. Nosso podcast bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.